A gente sempre dizia que isso nunca iria acontecer e a gente sempre cumpriu. Bom, até esse dia, na verdade. Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu espero que você esteja bem. Para quem assistiu o primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal, eu contei para vocês a experiência que eu tive com Deus, o momento que Ele fez o meu coração queimar e quando Ele realmente curou toda a frustração que eu estava sentindo. Dessa vez, Deus colocou no meu coração algo bem pontual. Para dizer a verdade, eu nem queria contar para vocês isso. Isso é algo bastante pessoal, poucas pessoas na minha vida sabem que isso aconteceu, mas se Deus colocou no meu coração, alguma coisa tem, eu tenho certeza que alguém do outro lado precisa escutar isso e por isso eu vou obedecer e vou dizer o que Ele está mandando eu dizer, tá bom? Eu sempre tive medo de falar isso porque é algo que as pessoas vão me julgar demais. Eu já coloquei vários vídeos lá no meu outro canal de casos criminais que abordam esse tipo de coisa que eu fiz e as pessoas sempre julgam muito. Então eu sempre tive muito medo dos julgamentos, mas Deus sabe de todas as coisas. Enfim, quando eu estava com 15 anos, eu saí da igreja, eu era da igreja desde que eu nasci praticamente, e aos 15 anos eu saí. Depois disso, eu comecei a ir para alguns shows com uma amiga minha, eu sempre saía com uma pessoa específica, que era minha amiga que estudava comigo. A gente ia para shows, também ia para uma casa de shows que era uma boate, né, que funcionava na parte da madrugada, e a gente sempre estava lá, um sábado sim, um sábado não. O que acontece é que nessa época minha mãe trabalhava como técnica de enfermagem, então eu aproveitava esse momento para sair escondida e ela nem sabia que eu saía. Era bem errado fazer isso, mas eu preciso contar a verdade, era isso que eu fazia, sabe? Eu saía escondido com essa minha amiga, ela não saía escondido, tá? A mãe dela sabia. E aí a gente ia para essa boate, nem sei se fala boate, mas a gente ia pra essa boate porque a gente queria dançar, se divertir, extravasar. A gente nunca foi de ficar bebendo, a gente não ficava bêbada, a gente realmente só ia pra esses lugares pra poder dançar, ficava com alguns meninos. Depois a gente sempre ia embora juntas e ficava tudo bem. Em um certo dia, quando eu estava com 16 anos, foi no ano de 2008, eu estava muito frustrada, eu realmente não lembro por que eu estava tão frustrada assim e com tanta raiva de Deus, mas nesse dia eu estava com muita raiva de Deus, eu estava conversando com uma pessoa que na época era minha amiga, e aí eu não lembro o contexto da conversa, mas nessa conversa eu lembro que eu falei exatamente assim: que Deus que nada, Deus nem olha pra mim, Deus não quer saber de mim. Falei assim. A pessoa até falou: nossa, Marissa, não fala desse jeito. Eu falei: ah, é verdade, Deus tá nem aí pra mim e tal. Depois desse dia, eu e minha amiga marcamos de sair, me arrumei, ela também se arrumou, e então a gente pegou o ônibus e foi pra esse lugar. Aí a gente chegou nessa boate, dançou, ali ela acabou conhecendo um homem, acabou ficando com esse homem, e eu fiquei perto dela, porque mesmo quando alguma ficava com alguém a noite inteira, a outra sempre ficava do lado. A gente tinha um acordo que a gente sempre cumpriu desde o ano anterior. A gente ficou quase 2 anos saindo e desde o momento que a gente começou a sair, a gente prometeu que a gente nunca na nossa vida ia aceitar carona. Era algo que a gente enfatizava, a gente sempre dizia que isso nunca iria acontecer e a gente sempre cumpriu. Bom, até esse dia, na verdade. Durante toda a madrugada, ela ficou com esse homem, ele era bem bonito. Na época, a gente até brincou dizendo que ele parecia o alemão que participou do BBB 7. Não sei se alguém assistiu, mas ele parecia bastante com ele. Quando terminou ali tudo que estava acontecendo, a gente saiu para ir embora. Todas as vezes que a gente ia embora, mesmo se alguma estivesse ficando com algum menino, a gente se despedia do menino e seguia em direção ao local onde a gente pegava uma van. Nesse dia, eu não sei dizer o que aconteceu para vocês, mas a minha amiga começou a andar por um outro caminho com esse homem e eu não iria deixar ela sozinha, jamais. Então eu comecei a caminhar atrás dela. Eu fiquei pensando, nossa, por que ela tá indo por aí? A gente não tem que pegar a van? Fiquei pensando, mas em nenhum momento eu falei pra ela: oi, vamos embora, tá na hora da gente pegar a van. Eu simplesmente fiquei calada, seguindo ela. A gente chegou em um estacionamento.
Quando a gente chegou nesse estacionamento, a minha amiga disse que o cara que ela estava ficando ofereceu carona, ela acabou aceitando e por isso ela seguiu em direção a esse estacionamento. Aí a gente ficou olhando uma para a cara da outra, mas nenhuma falou nada, nenhuma falou assim, ô, acorda, a gente não faz isso, vamos pegar nossa van. Não, nenhuma fez isso. A gente estava meio que em transe, essa é a palavra certa. Como eu falei, a minha amiga estava ficando com um homem. Quando a gente chegou nesse lugar, ele estava com um grupo de amigos e esse grupo de amigos dele estava com 2 meninas no carro. Essas meninas acreditavam que elas iriam ir com eles para casa, mas não foi isso que aconteceu. Eles pediram para elas 2 saírem e mandaram que a gente entrasse no carro. O que eu posso dizer para vocês é que eu me lembro de estar em estado de choque. Eu não falava. Eu só olhava pra cara da minha amiga, ela só olhava pra minha cara, a gente não falava nada. Parecia que a gente era um robô, sabe? Que só ia fazendo as coisas. Depois disso, nós 2 entramos naquele carro e quando a porta fechou, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho certeza que ela pensou a mesma coisa que eu, só que na hora a gente estava tão... Gente, eu não sei explicar pra vocês, cara. Isso nunca aconteceu. Parecia que eu estava em transe e simplesmente não falava nada. Não abria a minha boca pra falar nada. Quando um daqueles homens começou a dirigir, estavam 4 homens naquele carro, tá? Um estava dirigindo, um estava no banco do passageiro, um estava com a minha amiga estava atrás comigo, eu estava atrás e mais um homem sentou ao meu lado, tá? Então, 4 homens estavam naquele carro. Quando aquele motorista começou a dirigir, o homem que estava do meu lado começou a insistir para poder ficar comigo. Eu não queria, já estava cansada, não queria. Mas ele ficou insistindo, insistindo, insistindo. E eu vou ser bem sincera para vocês. O que passou na minha cabeça foi, tá, vou ficar com ele para ele parar de encher meu saco. Beijei ele. Depois disso, ele começou a ser um pouco mais invasivo. Não quero entrar em detalhes aqui, não é necessário, mas ele começou a ser um pouco mais invasivo. E eu falei, não, não quero, não, não e não. Eu e a minha amiga, na época, éramos virgens, então não existia a possibilidade de a gente querer ter algo mais íntimo com algum daqueles homens, tá? Enquanto ele estava insistindo, eu tentei catucar minha amiga, mas ela estava muito entretida com o cara que ela tinha ficado a noite inteira pra ela. Tava tudo ok, ela não estava percebendo o que estava acontecendo ali. Em um certo momento, o cara que estava do meu lado pulou para o banco da frente, o cara que estava no banco do passageiro pulou para trás e começou a tentar ficar comigo. Eu falei, não, eu não vou ficar com outra pessoa aqui dentro, não existe essa possibilidade, não. Fiquei isso na minha cabeça, sabe? E eu fiquei pensando aquilo, comecei a ficar angustiada. E quando esse homem começou a insistir, eu comecei a catucar minha amiga. E aí, então, ela percebeu que algo estava acontecendo ali. Nesse momento, eu comecei a orar e falei, Senhor, me ajuda, não deixa que nada aconteça comigo, meu Deus, por favor. Comecei a orar para aquele Deus que até então eu tinha falado que não olhava por mim. E aquele homem ali insistindo, insistindo. Quando o motorista percebeu que eu não iria ficar com aquele segundo homem que foi para o banco de trás, ele começou a ficar com muita raiva, começou a xingar, bater no carro, começou a falar muitas coisas que eu acredito que eu bloqueei na minha mente. Mas ele começou a falar muita coisa. E eu fui ficando mais angustiada e comecei a orar. E eu ficava tentando afastar aquele homem e ele continuava falando. Eu vou falar pra vocês que a partir desse momento, na minha mente, é um verdadeiro borrão, sabe? A minha amiga me lembrou que teve um momento que eles pararam o carro, começaram a gritar, depois disso eles continuaram dirigindo, mas isso eu realmente não lembro. Eu sei que aquele motorista também queria ficar comigo, eu comecei a falar, meu Deus, eu vou passar por um abuso, por 3 ou 4 homens, eu sou virgem, o que eu vou fazer? Eu tô desesperada. E comecei a orar, continuei orando, e minha amiga começou a ficar apreensiva e começou a pedir pro cara que estava com ela, que ficou com ela a noite inteira, que era aquele homem lindo e tudo mais, pra ajudar. E quando aquele homem tentou falar alguma coisa, aqueles homens começaram a gritar com ele e basicamente mandaram ele calar a boca e ele calou. Em certo momento, a minha amiga começou a falar que eles tinham que deixar a gente em algum lugar, a gente percebeu que alguma coisa iria acontecer e a discussão continuou. Como eu falei, na minha mente é um verdadeiro borrão, eu não lembro dos diálogos de verdade.
Eu só lembro do medo que eu senti, do medo que entrou dentro de mim, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer e provavelmente, se acontecesse, eu não estaria aqui para contar isso para vocês. Depois de muita discussão e de muita gritaria dentro daquele carro, porque eu não quis ficar com todo mundo que estava ali, né? Porque esse era o intuito deles, eles queriam que eu ficasse com todos que estavam ali dentro. Eu só percebi isso depois que o que estava atrás pulou pro banco da frente, né? Enfim, depois de muita discussão, a minha amiga pediu para o motorista deixar a gente em um local que ela conhecia. Ele não quis, ele entrou em uma rua escura, parou o carro e então todos saíram do carro, inclusive a gente. Depois disso, eles começaram a discutir novamente, entraram no carro, a gente ficou fora do carro e o motorista arrancou com o carro, acelerou e a gente foi olhando o carro se afastar. A gente ficou em completo estado de choque. Não teve reação, a gente poderia ter corrido, mas não conseguimos correr e só ficamos ali observando o carro desaparecer. Alguns minutos depois, minha amiga percebeu que ela conhecia aquela rua. Ela percebeu que já tinha andado por aquela rua, ela se lembrou o caminho e por isso a gente conseguiu ir para casa. A gente veio caminhando sozinha e finalmente a gente chegou em casa. Depois desse dia, eu nunca mais falei na minha vida que Deus não olha por mim. Porque a primeira pessoa que eu pensei enquanto eu estava naquele carro com aqueles 4 homens foi em Deus. A primeira coisa que eu fiz foi orar. Eu pedi, Senhor, me socorre, por favor. Se eu passar por isso aqui, se esses homens realmente fizerem o que eles querem fazer comigo e eu sobreviver, eu nunca mais vou conseguir ser a mesma pessoa, eu nunca mais vou conseguir ser normal. Eu tenho certeza disso. Eu pedi, Senhor, me socorre. Pedi e ele me atendeu. Depois desse dia, gente, não importa o que eu esteja passando, não importa a minha dor, a minha angústia, a minha frustração, eu nunca mais falei que Deus não olha por mim. E eu nunca mais vou falar isso na minha vida. Porque naquele dia, ele me provou que ele estava comigo e que ele escutou o meu pedido, sabe? Foi algo bem triste passar por aquilo. Foi realmente algo que uma adolescente cabeça de vento poderia fazer, que foi ter entrado naquele carro. A gente teve várias oportunidades de não entrar. A gente teve a oportunidade que assim que a gente saiu da boate, ir pegar nossa van. A gente teve a oportunidade de, ao ver as meninas saindo do carro, não ter entrado no carro. A gente teve inúmeras oportunidades, mas a gente não aproveitou, entrou e tudo isso aconteceu. Eu fiquei com um trauma durante muito tempo. Hoje em dia isso realmente não me dói. Falar sobre isso não me dói. Mas por muito tempo eu fiquei com um trauma em relação a isso. Depois desse episódio, a gente saiu poucas vezes. Eu comecei a ficar um pouco retraída, já não me animava mais tanto para sair. E poucas semanas depois, ou poucos meses depois, eu conheci o David. Então eu comecei a namorar com ele. Ele não era muito de ficar indo pra boate, de sair. E a gente acabou sendo mais caseiro. Mas, enfim, o que eu tenho para falar com vocês sobre isso? Gente, existem momentos na nossa vida que a gente está tão irritado, a gente só olha para nossa dor, para nossa tristeza, para nossa raiva e a gente acha que Deus não está nos olhando, que Ele não está conosco e que Ele se afastou, que Ele tem os filhos preferidos e que a gente não é nada para Ele. O que acontece é que Deus espera que a gente abra o nosso coração. Ele quer que a gente se aproxime dele. Ele nunca vai chegar invadindo e falando, ô, tô aqui, tá bom? Não, Deus não chega assim. Ele chega com calma, ele bate na porta, pergunta, posso entrar? Se você não deixar ele entrar e fechar seu coração, ele não vai entrar, mas isso não quer dizer que ele não está te olhando, ele está ali ao seu lado, esperando que você abra a porta. Então, decida nesse momento abrir a porta do seu coração. Não ache que Deus não gosta de você, que Ele não te ama, que Ele não está vendo a sua dor. Ele está vendo sim. Talvez você precise dizer apenas uma palavra. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, entra no meu coração, entra no meu ser, faz morada em mim. Cuida da minha vida, entrega verdadeiramente os seus planos, os seus projetos, as suas raivas, as suas tristezas. Se você está triste, fala, Senhor, eu estou muito triste, o Senhor não está vendo pelo que eu estou passando? Entra no meu coração, eu estou abrindo as portas para o Senhor entrar.
Fala com ele. Às vezes só precisa de uma palavra. Como eu falei para vocês, ele não vai invadir. Ele vai entrar se você der permissão. Então, o Deus que provou que ele não me abandonou, que mesmo eu estando com o coração fechado e com muita raiva, ele estava comigo o tempo todo, ele também está aí com você e ele só espera uma palavra. Se você é uma adolescente, está me ouvindo, tenha forças para dizer não, tenha forças para não entrar em um carro. Obedeça seus pais, não faça como eu fiz, de sair escondido da minha mãe. Poderia ter acontecido alguma coisa comigo e a minha mãe só ia saber depois, ela não ia entender nada porque ela nem sabia onde eu estava. Tá bom, gente? Obrigada a quem chegou ao final desse vídeo. Eu espero que Deus, de alguma forma, tenha tocado o seu coração e que hoje você decida abrir as portas do seu coração para Ele, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Nem por um minuto fui abandonado. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, move os ossos secos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui.